Números capítulo 13, versículo 25. Ao fim de 40 dias voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes. Nela verdadeiramente manam leite e mel. Este é o seu fruto. O povo que habita na terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes, tá bom? Os amalequitas, que habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar todo o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens com eles subiram, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado nessa noite pela tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma clara, de uma forma poderosa, no nome de Jesus, amém. Bom, esse texto aqui, que nós acabamos de ler, é um momento, talvez um dos momentos mais cruciais de Israel pós-saída do Egito, porque quando eles chegam nesse momento, o Egito já está para trás, o exército de Faraó já está derrotado. Deus começa a falar ao coração daquele povo de uma forma poderosa, através de sinais, de manifestações dele, sobre cuidado, sobre provisões, sobre cura, sobre libertações. Deus faz uma série traz uma série de sinais sobre a vida deles, mas você vai perceber que mesmo os sinais, mesmo os sinais de maravilhas, mesmo o cuidado, mesmo a libertação, não foi suficiente para que o coração daquelas pessoas pudessem crer que Deus podia e pode libertá-los. Você vai ver que Deus dá uma ordem em Números capítulo de número 13, uma ordem interessante. Você vai perceber que Deus vai fazer o seguinte: Deus vai chamar Moisés e vai dizer assim: envia espias lá na terra, envia espias na terra. Deus está falando ali, envia espias na terra. Para que serve um espia? Para que serve um espião? Já parou para pensar? Ele vai para que você entenda uma coisa interessante. Ele vai para saber quais são as cidades fortificadas, ele vai para saber quais são as riquezas, ele vai para saber quais são as fraquezas, ele vai estudar todo o território, para que eles possam dominar aquele lugar, para que eles possam se apoderar daquele lugar. E o que acontece é que quando aquelas pessoas, elas vão até aquele lugar, elas começam a olhar a terra, mas eles não olham somente a terra, eles começam a olhar a força, o poder que aqueles... Eu acho que nós estamos com algum problema, ou alguém está vendo algum áudio, alguma coisa, e aí está baixando... Oi? Na porta. Entendi. Feche os seus olhos, deixa eu orar aqui. Porque essas coisas só acontecem quando eu vou pregar. Não acontece com os outros pastores. Pai, eu oro nesse momento. Eu quero declarar que toda interferência contrária nesse lugar é quebrada. Todo impedimento é quebrado, removido, através do nome de Jesus. Nós não aceitamos
nenhuma ação maligna, nenhuma intervenção maligna. Nós estamos livres para poder adorar o teu nome, para te servir, no nome de Jesus, amém. Então nós vamos perceber que Deus, Ele quer fazer com que aquele povo tome posse da terra que Deus tinha dado a Abraão. É um momento crucial, é o momento de você se apoderar daquilo que Deus tem falado a seu respeito, é o momento em que você tem para tomar posse daquilo que os seus pais lutaram e não conseguiram, do que os seus avós tentaram e não conseguiram, dos seus bisavós e não conseguiram. Nós vamos entender que é um momento de destravar na vida daquele povo, e todas as vezes que nós chegamos no momento de destravar, todas as vezes que nós chegamos no momento da nossa vida acontecer, nós precisamos ter alguns cuidados, e esses cuidados que nós precisamos ter, eles vão determinar se nós vamos nos tornar pessoas bem-sucedidas ou não. Isso vai determinar se você vai avançar ou não. Isso vai determinar se você vai ter êxito ou não. Quanto mais perto da conquista você estiver, quanto mais próximo daquilo que Deus tem para a sua vida estiver, mais cuidado você precisa ter, mais foco você precisa ter, mais o coração em Deus você precisa ter. Para quê? Para que você não desfoque, para que você não tenha um coração, o seu coração fique desanimado, para que a sua vida, para que você não se perca, para que você não olhe para onde você não precisa olhar. Deus disse que eles deveriam olhar a terra e examinar a terra, mas Deus não disse para eles ficar questionando o tamanho da força do inimigo. Deus não disse para eles que os filhos de Anak eram mais poderosos do que eles. Deus não disse que os amorreus eram mais fortes do que eles. Deus mandou eles estudarem a terra, Deus mandou eles olharem para a terra. Deus falou para ele: preste bem atenção nas coisas que você está fazendo, olhe bem, entenda bem, estude bem. Por quê? Porque dali vai sair as estratégias de conquista dessa terra, dali vai sair as direções de Deus para que vocês conquistem a terra. Deus estava prestes a fazer algo para mudar a história deles. Perceba que eles não têm lugares fixos de moradas. A cada dia, a cada momento, eles estão num lugar. De tempos em tempos se levanta as suas tendas e eles vão andando, perambulando sobre o deserto. Eles ficaram 40 dias depois que eles saíram do Egito. E Deus queria colocar fim a isso. Deus quer colocar fim a isso na sua vida. Deus quer fazer com que você seja firme, que você seja plantado no lugar, para que você possa crescer, frutificar, multiplicar. E nós precisamos entender que Deus, Ele está prestes a fazer isso na nossa vida. As oportunidades de Deus, elas estão próximas de nós. E nós precisamos ter sabedoria, fé, entendimento para nos apoderar daquilo que o Senhor tem conosco, tem na nossa vida. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu me apodero da terra? Como é que eu vou fazer isso? Você precisa ter na sua mente algumas coisas. Você vai ver que o temor toma conta do coração daquelas pessoas, ou o terror. E aí entra uma coisa importante: do lado de quem você está, define o que você vai viver. Já parou para pensar que muitas coisas na sua vida não são destravadas, não porque Deus não tem poder para fazer, mas muitas coisas não são destravadas na sua vida por causa das pessoas que caminham com você, por causa das pessoas que você está ouvindo? Essas pessoas, elas podem semear fé, mas elas podem semear terror, elas podem semear medo no coração de vocês. E o que acontece nesse texto aqui é que 10 homens conseguem influenciar uma nação toda. 10 homens conseguem impedir aquelas pessoas de se apoderarem daquilo que Deus tinha para a vida delas. E pior, por causa de uma atitude dessa, Deus traz uma sentença em que pessoas
acima de 20 anos, todos morreriam, com exceção de Caleb e Josué. Todos morreriam e não entrariam naquela terra. O que eu quero dizer para você? Quem é que você está ouvindo, meu querido? Quem é, meu irmão, com quem você está andando? É uma coisa que nós precisamos começar a perceber e a olhar a partir de agora. Isso tem importância sim. Muitas vezes nós somos descuidados, nós somos displicentes, nós abrimos o nosso coração para pessoas erradas, para pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm alianças com Deus, e elas comprometem o propósito de Deus na nossa vida. Deus colocou você num lugar, e esse lugar que Deus colocou você é para que você prospere, para que você seja feliz, para que você avance, para que você realmente seja aquilo que Deus está falando. E aí o que está acontecendo? Você permite que pessoas que não são pessoas, aliás, são pessoas de Deus, mas não são pessoas que têm a mesma fé do que você. Se você ler o início do capítulo 13, Deus manda separar os cabeças. Pessoas, não são qualquer pessoas que Deus manda separar. Você vai dizer, olha, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais envia de seus líderes. O que ele está dizendo aqui? Cada tribo de Israel, pegue o chefe, o cabeça, aquele que tem desenvolvimento, entendimento, aquele que tem chamado, e mande eles para lá. Ou seja, Deus não está enviando qualquer pessoa. Deus está enviando pessoas que, em tese, são pessoas preparadas, pessoas que temem a Ele, pessoas que têm fé, pessoas que querem romper. Mas você quer conhecer uma pessoa se ela é de Deus? Sim ou não? É no tempo da dificuldade se você conhece se ela é de Deus ou não, porque ela vai revelar o que está no coração dela. Porque quando tudo está bem, sabe o que acontece? É glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo, as portas estão abrindo, as coisas estão acontecendo, as provisões estão chegando, os milagres estão acontecendo, as profecias estão chegando, as revelações estão chegando. Só que o problema é quando as coisas param. E quando as coisas param, revelam o que está dentro de você. Quando eles enxergam a dificuldade, eles esquecem daquilo que Deus havia dito a eles. Eles esquecem da promessa que Abraão tinha recebido de Deus. Eles esquecem que a terra, eles dizem, verdadeiramente a terra é boa, é uma terra fértil, é uma terra tremenda. Se nós entrarmos lá, nós vamos prosperar. Mas tem um problema, lá tem os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? Os gigantes. E nós não podemos, nós somos como formigas diante deles. Sabe o que é isso? Você perde o foco. Quando você perde o foco, você compromete o propósito. Quando você perde o foco, você acaba comprometendo a caminhada de fé que Deus tem para a sua vida. Deus não está preocupado com o tamanho do inimigo que você está enfrentando. Deus está preocupado se você é capaz de acreditar ou não que Ele pode te dar. Se você pegar Jeremias capítulo 1, versículo 8, se você tem sua Bíblia, você abre. Se você não tiver, você vai acompanhar aqui conosco. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Essa resposta que Deus dá a Jeremias é uma resposta tremenda e poderosa, porque ele diz assim: não temas diante deles. Quem? Do seu amigo? Do seu colega? Deus está falando aqui sobre pessoas que têm poder, mais poder do que você, mais influência do que você, mais força do que você, mais recurso do que você. Deus está dizendo: não temas diante deles, pois eu sou para te livrar, diz o Senhor.
Deus estava falando isso para Jeremias, porque Jeremias estava cheio de nhenhenhé. Eu não passo de uma criança, eu não posso, eu não consigo, como é que as pessoas vão me ouvir? Como é que as pessoas vão dar crédito ao que eu estou falando? Ou seja, ele começa a construir dentro dele, dentro do chamado, dentro do propósito dele. O que ele constrói? Os gigantes que o próprio Israel está enfrentando agora, diante da terra prometida. Ele constrói muros para que ele não possa acessar. Mas Deus vem e diz para ele: olha, eu sou com você, eu posso, não temas diante deles. Deus estava dizendo: não existem dificuldades quando você está em mim, não existem gigantes quando você está em mim, não existem problemas que possam permanecer quando você está em mim, não existem doenças que podem permanecer na sua vida quando você está em mim. Nós precisamos entender o que Deus está dizendo aqui. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o inimigo, se você estiver em mim, nada pode parar você. E esse é o problema. O que nos desvirtua são as pessoas que estão do nosso lado. Existem muitas pessoas que estão no convívio diário seu, que jamais poderiam estar com você, jamais poderiam estar na sua casa, jamais poderiam estar no grupo de amizade que você tem. Se você não sabe selecionar um amigo, você não vai saber conquistar o que Deus tem para você. Se você não sabe dizer não a uma pessoa tóxica na sua vida, você não vai conseguir dizer sim para as coisas de Deus na sua vida. São pessoas que estão diretamente ligadas, são pessoas, são os cabeças, são os príncipes das tribos que estão ali, e eles estão dizendo: eu não posso. Mas se você olhar 40 dias, gente, nós estamos falando de 40 dias, se você pegar ali 40 dias para trás, quantas coisas aconteceram na vida de Israel? Água deu, rocha deu água, o céu deu pão, Deus aniquilou o maior exército do mundo naquela época. Vamos dizer, os Estados Unidos desse tempo, Deus fez assim e acabou. Sabe o que é isso daí? A nossa memória é muito curta para as coisas que Deus está construindo na nossa vida, e é por isso que nós estamos sendo impedidos de avançar, de conquistar, de se apoderar do que Deus tem. Quantas promessas tem aqui no nosso meio, quantas pessoas que têm promessas poderosas no nosso meio, quantas pessoas no nosso meio que têm chamados poderosos, mas sabe o que acontece? Não sabem selecionar pessoas que estão ao seu lado, não sabem filtrar o que estão ouvindo, não permite que qualquer coisa entre no coração. Eu bato na tecla aqui, você me vê nesse culto aqui, você tem que me ver durante o dia aqui, quando tem pessoas aqui, eu falo a mesma coisa para as pessoas que trabalham durante o dia na igreja, eu falo para os líderes que me acompanham, eu falo para os pastores, eu digo para as pessoas, eu falo assim: um sinal de maturidade, e você já me ouviu falar isso, um sinal de maturidade. Como é que eu sei se eu sou maduro ou não? Eu nunca vou levar as coisas para o pessoal. Imaturos sempre vão levar para o pessoal e vão comprometer a sua vida, vão ser impedidos de conquistar, vão ser impedidos de avançar, vão ser impedidos de tomar posse do que Deus tem, porque eles vão desfocar. Eles não vão olhar para a ordem que vem do céu, eles vão olhar para aquilo que está diante dos olhos dele. Existe uma ordem que veio de Deus para a sua vida, existe um decreto de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da pessoa que está lá na rua, sobre a vida de quem está lá na sua casa. Existe um decreto de Deus, existe uma palavra de Deus que está vigorando ali. Agora, como essa palavra ela vai se tornar verdadeira? Como é que ela vai ter legitimidade na vida daquela pessoa? A partir do momento em que esta pessoa ela deixar de ouvir o que está do lado e ouvir a Deus. O problema está aqui, não deixe o medo dominar você. Eu estou falando de uma coisa difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado. Tem coisas que são disparadas para nos paralisar mesmo. Vou dizer mais para você: o diabo tem preparado pessoas para colocar do seu lado, para te paralisar. O diabo não precisa te matar, ele só tem que causar medo, pavor e terror dentro de você. Já é o suficiente para destruir a sua vida. Selecione as pessoas que você vai ouvir, porque no meio de pessoas infiéis, incrédulas, também existem pessoas de fé. No meio do seu dia a dia, no meio das pessoas em que você convive, tem 10 que sempre vai ser contra, mas sempre vai existir 2 que crê. Sempre do seu lado também vai existir um Josué e um Caleb. Agora, a escolha de ouvir Josué ou Caleb
é sua. Quero declarar nessa noite, através do nome de Jesus, que tudo que está encoberto aos seus olhos, o Senhor nessa noite, tudo aquilo que está encoberto, o Senhor abre os teus olhos físicos e espirituais, para que você veja aquilo que o Senhor tem para você, para que você receba a porção que Deus tem na sua vida.